Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas, e uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Aspásias. Hoje estamos aqui no nosso 49º episódio do podcast da Lama Luz. E hoje eu tô querendo falar sobre um tema que tem surgido muito nos movimentos que a gente tem feito aqui na comunidade, nos encontros da comunidade, também tem surgido no grupo terapêutico da Solidão ao Encontro, nas discussões dos cursos, enfim, em todo lugar que eu falo sobre essa temática, esse tema sempre é falado, sempre é tocado como um tema bem delicado. E eu quero trazer ele para cá hoje. Já falei sobre ele em outros episódios, mas hoje eu quero pegar um ponto específico dele, né? Que é falar sobre relacionamentos. Pensei em colocar o título desse podcast assim: Relacionamentos, suporte ou gatilho? É uma coisa interessante a gente poder pensar sobre isso, assim. Mas, antes de começar a falar do tema mesmo, eu tô querendo falar sobre fazer o alerta de gatilho, né? Que eu sempre faço quando eu tô aqui no episódio com vocês. Como eu sempre faço, esse episódio, como todos os outros, ele fala sobre a temática do abuso sexual, né? E esse tema é um tema que pode mexer muito com você que está aqui. Vou estar falando sobre situações que podem despertar alguns gatilhos, algumas respostas, algumas sensações no seu corpo. E isso pode estar ativando memórias, lembranças e pode não ser simples estar por aqui. Então, ainda mais quando a gente está falando das pessoas adultas, né? Então, pessoas adultas já tiveram toda uma vida aí lidando com muitas situações, muitos desdobramentos do abuso sexual e tá olhando para essa ferida agora depois de tanto tempo pode não ser muito fácil. Então, o alerta do gatilho sempre é naquela questão de você, não é que você não possa estar aqui, não é que você tenha que parar de me escutar, mas que você tem que ter atenção, tem que cuidar para ver o que você vai estar sentindo ao estar aqui no episódio comigo. Porque é isso. A gente vai ter que encontrar sempre um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de tirar esse tema do silêncio e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de fazer esse acesso de maneira um pouco mais segura, um pouco mais suave, porque quando a gente entra muito de cabeça, pode ser que a gente não aguente e a gente daqui a pouco não suporta nem mais falar sobre o tema. Tenho dito sempre assim que talvez seja mais cuidadoso e, entre aspas, produtivo e se aproximando aos poucos dessa temática. Isso é um trabalho que se mantém, que seja mais contínuo, do que dar aquele mergulho de cabeça e talvez ficar de maneira tão ativada que a pessoa depois não suporta nem olhar nesse tema e aí volta para o muro do silêncio, um pouco mais machucado e tal, e sem conseguir dar conta. Então, o alerta de gatilho sempre é esse lugar. E você, se você estiver aqui me escutando e alguma coisa acontecer com você, é isso. Esse episódio vai estar lá no YouTube, no meu canal, então você pode acessar ele a qualquer momento. Tá? Então para, toma água, vai fazer uma sessão de terapia, vai buscar algum recurso de regulação emocional para você, enfim. Toma alguns cuidados para que você possa estar acessando isso de maneira realmente cuidadosa consigo, carinhosa consigo mesmo. O abuso sexual gerou tanto sofrimento ao longo desses anos, né, pessoal, que de alguma forma a gente pode tentar fazer por onde acessar ele com menos sofrimento. Então é isso. No final das contas, o alerta de gatilho sempre é um recado para lembrar você de você cuidar de si ao estar aqui comigo, tá bom? Mas é isso. Estou aqui com o pessoal da comunidade da Lama Luz. E toda vez que estou gravando um episódio de podcast, eu estou aqui com você na telinha do celular e estou com o pessoal aqui na sala do Zoom. E aí o pessoal vai interagindo. Muitas vezes o podcast, por ser uma coisa mais rápida, assim, então muitas vezes nem dá para ter muita interação e tal. No seu episódio que eu gravei, 2 episódios atrás, que tinha os relatos do pessoal da comunidade, né? Mas o pessoal pode comentar alguma coisa e quando eu fecho aqui o episódio, depois a gente continua conversando sobre o tema do episódio lá, aqui no Zoom na comunidade. A gente aprofunda mais e aí relaciona com a vida da gente e tal. Tem sido uma troca bem bacana esse processo da gravação do episódio do podcast também. Mas é isso, né? Fiquei pensando, voltando agora, entrando mais diretamente no tema, né? Fiquei pensando,
E aí, um relacionamento afetivo? Afetivo, só especificando, afetivo sexual, né? Sei que temos relações afetivas com várias pessoas, mas nesse episódio eu quero falar exatamente daquele parceiro, daquela parceira que eu tenho um afeto com uma troca sexual, um relacionamento, um namorado, namorada, marido, esposa, enfim, qualquer coisa desse tipo assim. E por que eu quis trazer essa provocação, né, de suporte ou gatilho? Porque eu tenho visto muitas pessoas, também nos atendimentos individuais que eu faço, né, muitas pessoas se perguntando assim, como é que é isso? Como é que se faz para se relacionar afetivo e sexualmente com outra pessoa quando o abuso sexual de alguma forma interfere tanto nessa área da vida da gente? E quando eu boto suporte ao gatilho, na verdade é uma grande pegadinha esse título, porque na verdade esse tema do abuso sexual é tão complexo que muitas vezes nem dá para separar tanto as coisas de ou é uma coisa ou é outra coisa. Muitas vezes podem ser ambas as coisas juntas e misturadas. Então é possível que um mesmo relacionamento possa ser um suporte e ao mesmo tempo possa gerar muito gatilho nas pessoas, né? E por que gerar gatilho, né, pessoal? Vamos tentar entender um pouco mais isso, né? Se a gente parar pensar no abuso sexual como um todo, a gente vai parar para ver uma dimensão que envolve muitas questões. A gente vai parar para ver uma situação que envolve muitas questões que, de alguma forma, foi tocado pelo abuso sexual lá quando a pessoa era uma criança ou adolescente. Se a gente parar para pensar, o abuso sexual ele mexe muito com as questões dos afetos, né? Com nossos gostares das pessoas. Se a gente parar para pensar que as pessoas que geralmente cometem o abuso sexual são pessoas próximas da gente. Então a gente pode parar para pensar nesse lugar dessa ambiguidade, né? Imagina que, sei lá, foi um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um primo, uma prima, que talvez possa ter ficado nesse lugar da pessoa abusadora, na sua situação. Então, é possível que antes do abuso sexual você tenha tido algum tipo de relação afetiva com a pessoa, alguma coisa que precedeu o abuso. E muitas vezes nem só precedeu e depois até continuou, mesmo depois do abuso sexual, né? Sei lá, eu posso trazer minha situação aqui, né? Onde eu tive ali uma interação com uma pessoa muito próxima a mim, que era basicamente da família ali, e as interações sexuais aconteceram e depois daquilo a gente continuou convivendo. Eu deletei aquilo da minha cabeça e a gente continuou vivendo como se aquilo não tivesse acontecido e o meu afeto por ela sempre foi muito verdadeiro, muito genuíno. Isso bagunçou muito, não necessariamente a minha relação com ela especificamente, mas minha relação com todas as outras pessoas. Como, por exemplo, para mim, a ideia de como estava dizendo, não, uma pessoa próxima da família, eu em algum momento, enquanto criança, muito nova, né, tinha ali 4 anos de idade, mais ou menos, eu entendi que aquilo que aconteceu entre eu e ela tinha sido algo muito errado e veio uma noção muito forte de pecado, sabe, de proibido, assim. Como se eu não pudesse, de alguma forma, ter sentido nada que pudesse parecer de relacionamento, de namorinho, de alguma coisa assim com ela, porque ela era praticamente da minha família. Então, ela tinha ali uma dimensão meio proibida mesmo, pecaminosa, assim. Eu estudei em colégio religioso, né? Durante um tempo. Não era dos mais religiosos daqui do lugar onde eu vivia, não, mas tinha essa ideia de pecado e tal. Então, eu cresci com uma dificuldade muito grande, tanto que eu só fui viver uma experiência assim de gostar realmente de alguém e ter algum tipo de relação sexual depois que eu já tinha ficado com muitas meninas ali na adolescência e tal, só com 16 anos. Eu acabei tendo uma vida muito precoce nessa área e eu só fui realmente ter uma relação quando eu tinha 16 anos com uma pessoa que eu gostava. Eu já tinha tido outras relações com pessoas que eu não gostava, mas quando eu fui me relacionar sexualmente com uma pessoa que eu gostava, para mim veio uma coisa muito forte que era: você não pode gostar da pessoa que você tem uma interação sexual. Ou se você fizer isso, você está fazendo alguma coisa errada. Havia um sentimento de culpa em mim quando eu juntei essas duas experiências. A experiência da sexualidade com a experiência de ter um envolvimento afetivo de fato. Eu amava muito a minha primeira namorada. Então, juntar essas duas coisas foi algo muito difícil. Então, a situação do abuso sexual ali não bagunçou somente a minha relação com a pessoa que interagiu comigo naquela situação, mas deixou uma marca em mim que acabou interferindo em todas as outras relações
que eu fui vivendo nessa esfera afetiva e sexual, né? Então, o abuso interfere nos nossos afetos, interfere na nossa confiança. Então, de novo, por muitas vezes ser pessoas da sua proximidade, da sua convivência, da sua família, o abuso sexual pode ter sido cometido por pessoas que eram da sua confiança. E isso, a depender de como tem acontecido, de novo, não necessariamente pode fazer você deixar de confiar somente naquela pessoa que ficou como referência do abuso, né? Mas também em outras pessoas que você pode ficar, caramba, em quem eu posso confiar? Imagina, pessoal, não foi a minha situação, mas já ouvi muitas pessoas que falaram isso aqui, né? Imagina uma menina que foi abusada pelo próprio pai, né? Tem um filme que a personagem fala isso, né? Eu tive que entender que aquele que deveria me proteger dos monstros era o próprio monstro. Então, quando a gente para pensar isso, assim, se eu não posso confiar no meu pai, ou, sei lá, teve meu pai e eu contei pra minha mãe não acreditou em mim, aquelas duas pessoas eram as pessoas de referência de maior confiança que talvez uma criança possa ter. E aí, se ela não pode confiar naquelas pessoas, em quem é que ela confia? Se por acaso aquilo aconteceu na família dela e sei lá se ela contou ou não, se ela acha que alguém percebeu ou não, mas ninguém falou nada, muitas vezes a criança pode ficar com a ideia de que ela, na família dela, ela não foi acolhida, protegida, amada, enfim. Então, se ela não pode confiar na família dela, em quem ela pode confiar, né? Acho que hoje em dia, até no meu próprio trabalho com as páginas, estamos pensando em que redes outras a gente pode estar construindo para que a gente não fique tão refém, tão dependente de ou estar numa família que não nos legitima, não nos inclui, não nos respeitam, não respeitam a nossa história, não aceitam incluir na história da família a violência que aconteceu. Então a gente tem pensado sobre isso. Então, que outras redes a gente pode estar acessando para não ter que escolher entre conviver com uma família, essa família, ou viver sozinha, sem contato, sem uma referência de pessoas com quem eu possa contar, com quem eu possa de fato, se eu estiver precisando, ligar, pedir um apoio e poder estar junto e poder ter algum momento de conversa, de acolhimento, enfim. Então a gente tem pensado sobre isso, mas qual é o recurso que uma criança muito pequena tem de poder ir em busca de outras referências, outros cuidados, quando ela está ali muito inserida na família dela? Então imagina que um abuso sexual pode não interferir somente de novo, na confiança dela com uma pessoa abusadora, mas na confiança dela na vida, nas pessoas próximas, nas pessoas que, em tese, deveriam ser dignas de confiança. O abuso sexual ele pode interferir muito na própria dinâmica do corpo, né, pessoal? Na própria corporeidade do abuso sexual, né? Na questão do prazer, da excitação sexual. Então, o meu corpo pode ter sido desperto de maneira precoce, de maneira invasiva, de maneira violenta, numa situação que fica ali marcas que lá na idade adulta, quando eu vou estar interagindo novamente com uma pessoa e vai estar envolvendo sexo, vai estar envolvendo situações, sensações, posições, posturas, palavras, são tantas coisas que uma situação sexual tem ali, que pode dar um gatilho com o que a gente viveu lá atrás, que caramba, muitas vezes é um prato cheio, assim, para muito gatilho. Então, enfim, depois eu posso até estar pensando em outras situações aqui para estar falando sobre isso, mas queria pegar só e botar esse pano de fundo aí para poder mostrar para vocês como uma situação de se relacionar afetivo e sexualmente com outra pessoa na idade adulta pode de alguma forma estar despertando muitos gatilhos na gente. Só que aí, diante disso, o que é que fala? Então a solução para isso seria não se relacionar? Não necessariamente, né, pessoal? Acho que você que está aqui, se você me acompanha um pouco pelo Instagram, aqui pelos podcasts, você sabe, né, que eu tenho um relacionamento que fez 20 anos ao total nesse ano de 2024 e eu sou muito feliz com o companheiro que eu tenho. E ela foi uma pessoa muito importante no meu processo de ressignificar muitas coisas em relação ao abuso sexual. Então seria muito estranho por eu estar fazendo essa leitura aqui um pouco pessimista, negativa de quanto um relacionamento pode ser desafiante. Seria estranho chegar e concluir que é melhor não ter relacionamento quando eu tenho e eu realmente vejo esse lugar como um lugar muito significativo, realmente, para a gente poder trabalhar nossas dores.
não. O fato de eu fazer esse levantamento aqui, essa contextualização, não necessariamente faz eu acreditar e eu dizer que não é pra gente se relacionar. Mas é isso, mas como tudo que envolve a temática do abuso sexual envolve uma complexidade muito grande, eu não sou daquelas pessoas que digo tem que se relacionar ou não tem que se relacionar, porque é complexo. É complexo. É como eu falei, é uma pegadinha o começo, suporte e o gatilho, porque podem ter as duas coisas. Então, mas para tentar contextualizar um pouco melhor, né? Por que que foi importante para mim e talvez possa ser importante para outras pessoas a questão do relacionamento afetivo. É quase como tudo que eu falei nessa primeira parte aí, só que dentro de uma experiência que possa ajudar você a ir desenvolvendo o que não foi possível desenvolver na infância e adolescência condicionada pelos traumas. Então, para mim foi muito importante poder estar num relacionamento onde eu pude me abrir totalmente em relação a poder falar das minhas dores e poder falar sobre elas e poder ser acolhida por uma pessoa que olhou, que me escutou, apesar de eu achar que eu tenho uma vantagem muito grande, porque, enfim, desde o começo do namoro, a minha namorada na época já fazia psicologia, a gente tinha uma abertura para isso e tal, mas, enfim, eu sei que não é o relacionamento de todas as pessoas que vão estar nessa mesma condição, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. É um tema que a gente tem discutido também na comunidade, isso. Mas para mim foi muito significativo, ainda mais eu que passei por situações de violências, não só abuso sexual com pessoas do sexo oposto, né, com meninas, mulheres ali e tal, adolescentes, mulheres adultas e tal, e poder vivenciar uma relação afetiva e sexual onde eu pude me abrir e pude de alguma forma ser escutado, visto, cuidado, amado, protegido, apoiado de alguma forma por essa mulher, sabe? Que é a Bel, né, que é minha companheira. Então isso pra mim de alguma forma foi uma situação muito significativa. Eu sempre me senti muito sozinho, pessoal. Isso é uma coisa que eu acho que o abuso sexual acaba gerando uma marca na gente de maneira muito forte, né? E tá se relacionando afetivo e sexualmente de alguma forma trouxe pra mim aplacou um pouco essa sensação de solidão. Não digo que resolveu, porque em um lugar dentro de mim, lá dentro no profundo, eu ainda me sentia muito sozinha, como eu acho que ainda me sinto. Parece ter um lugarzinho ali que é só meu. Foi um pouco resolvido, não, foi um pouco melhorado com a chegada dos meus filhos também, assim. Isso também diminuiu um pouco a minha sensação de solidão, quando eu também pude ter filhos e tal. Então, mas eu não posso dizer pra vocês que está totalmente resolvido essa questão pra mim. Ainda tem algum lugar de mim que eu ainda me sinto muito sozinho, um lugarzinho bem obscuro assim. Mas pra mim, tá me relacionando afetivamente foi um suporte nesse lugar de eu poder confiar, de eu poder me abrir, de eu conseguir me sentir menos sozinho, de poder contar com alguém, sabe, pessoal, pra poder dar conta da vida mesmo, né? A vida tem, não sei se só sou eu ou as pessoas que eu atendo, mas a vida de ser uma pessoa adulta nessa sociedade maluca que a gente vive, muitas vezes não é simples, e poder ter ali uma pessoa, ou várias pessoas, né? Depende da modalidade que você escolher, mas ter pessoas que realmente você sente que você pode contar, que é uma pessoa que realmente você pode contar para além das amizades e tal, que tem um vínculo, que tem um lugar ali onde você sente que tem um cuidado diferente, de fato, pode fazer muita diferença. Pode fazer muita diferença. Então, a ideia, né? Um outro ponto que eu acho que para mim foi muito significativo em relação ao relacionamento afetivo foi a questão dos sonhos, né? Dos projetos de vida, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Há quem diga que isso é questão do meu signo, né? Nunca falo sobre signo aqui no podcast, mas é uma coisa que eu gosto de pensar de vez em quando sobre isso. Então o pessoal diz, não, porque ele é pisciano é muito sonhador, e de fato eu sempre fui muito sonhador em relação a isso, mas eu acho que devido a todos os sofrimentos que eu tive na minha vida, eu nunca me permiti muito sonhar assim, numa vida que eu queria, sabe? Eu nunca olhei para o futuro assim, com um lugar de, acho que eu vou querer viver isso e aquilo outro, eu nunca fazia muitos projetos assim, eu acho que eu já achava que tá vivo era já trabalhoso o suficiente que talvez só desse para fazer isso. Não tinha muito espaço para sonhar.
E quando eu comecei a me relacionar, seja ali no primeiro ou depois com a minha esposa, que foi uma situação mais ampla, né, que dura até hoje, eu comecei a me abrir espaço para isso, falar assim, caramba, dá para sonhar, dá para pensar em construir alguma coisa junto. Não estou dizendo, pessoal, aqui que quem está sozinho não pode fazer isso, tá? Só estou dizendo que eu acho que ter uma companhia, para mim, nesse sentido, foi uma coisa significativa, foi uma coisa que me ajudou a ir saindo um pouco da minha solidão, a ir saindo um pouco da minha autoestima muito autodepreciativa, de alguma forma, sair desse lugar de novo tão obscuro que eu falei aqui, para poder ver, eita, acho que dá. Ter um olhar de uma outra pessoa que passou a me conhecer melhor e conseguiu me aceitar e conseguiu de alguma forma ver luz por aqui, conseguiu de alguma forma querer viver uma coisa junto, parece que me tirou da minha... Eu fiz uma postagem sobre isso há um tempo atrás, né? Que é como se quando eu me olho no espelho, eu só vi uma coisa ruim. Mas quando eu me olhava no olhar da Bel, eu via algumas coisas que eu nem sabia que tinha, assim, coisas boas. E eu dizia, caramba, ela enxerga tanta coisa boa em mim, será que de fato tem alguma coisa aqui? Será que eu não sou tão estranho? Será que eu não sou tão esquisito? Será que eu não sou uma pessoa tão ruim assim como eu acreditei durante a minha vida inteira, pelo menos depois do abuso ali com 4 anos? Então, ter esse olhar, de alguma forma, me resgatou de um lugar muito difícil de mim comigo. Então eu posso considerar sim, na minha experiência, que ter um relacionamento para mim foi um suporte muito significativo para eu conseguir ressignificar muita coisa. Mas, de novo, fui para um lado bem complexo, bem, tem essa, nem existe essa palavra, bem gatilhoso, assim, dizendo o quanto é desafiante, e também fui para outro lado, dizendo o quanto isso pode ser muito significativo para uma pessoa que passou por abuso. E aí a questão, tá, mas é fácil, é simples conseguir lidar com o relacionamento, conseguir se abrir a essa possibilidade. Então todo mundo que quiser se abrir vai ser bom? Não, nem sempre. Eu queria muito, eu falo isso nos cursos, falo na comunidade, falo aqui, eu queria muito que fosse um pouco mais simples e eu pudesse falar, pessoal, vamos lá, é só você se abrir, é só você tirar um pouco a armadura que você construiu ao longo da vida para poder se proteger das violências que você sofreu e poder agora se entregar para se relacionar, que aí a vida vai fluir. Poxa, eu queria tanto poder falar isso para as pessoas, mas eu não posso falar isso nem pela minha própria experiência. Hoje em dia eu falo desse processo todinho assim, de que foi massa, que não sei o que e tal, mas não foi sempre assim. A gente teve tantos desafios. Eu digo que a minha relação com a minha companheira, ela deu certo porque nossos primeiros anos sempre foram horríveis. Não só tinha coisa ruim, né? Teve muita coisa boa também. Mas tiveram muitos desafios, pessoal. O primeiro ano de relacionamento, namoro, meu e da Bel, foi muito difícil. A gente quase que acaba no primeiro ano de relacionamento, porque eram mundos muito diferentes, com muita sintonia, mas com muitos trabalhos muita imaturidade de ambas as partes, que a gente teve que ter um trabalho muito importante de autoconhecimento mesmo. Eu já fazia minha terapia, obriguei ela a entrar na dela, e ela entrou de cabeça e tal. A gente foi começando a entender isso. No nosso primeiro ano de casamento, caraca, a gente já estava tão bem, já tinha tanto autoconhecimento, mas o primeiro ano de casamento da gente foi muito difícil. De novo, a gente quase se separa antes de completar um ano de casamento. Então, assim, um outro momento muito importante da gente, que foi a questão da maternidade e tal, não vou dizer que foi horrível esse ano. Esse ano foi um ano muito bom, muito significativo, mas teve muito desafio. É como se nossos primeiros anos tirassem um pouco essa ideia somente romântica, assim, de que tudo é lindo, maravilhoso, florzinho. Então, não, foram anos muito desafiantes e que ao mesmo tempo, como a gente sempre teve uma pegada muito legal de autoconhecimento, sempre serviu muito de motor para a gente ir em busca de conseguir crescer mais, porque de fato lá no fundo a gente sentia muito um amor muito forte entre a gente, assim, por isso que a gente sente pelo outro, vale a pena a gente poder enfrentar essas coisas todas. Mas assim, foi muito desafiante, pessoal. Falar sobre isso aqui, fazer um retrospecto desses 20 anos, já faz um bom tempo que a gente está muito bem. Eu sei que não tem tido mais esses momentos tão desafiantes assim. Eu vejo que a gente está num lugar de maturidade, está podendo desfrutar mais desse relacionamento da gente. Mas fazer esse retrospecto aqui não quer dizer que tudo foram flores ao longo desse tempo todo, assim.
Uma vez eu tava conversando com uma cliente, né, e ela perguntou pra mim sobre relacionamento e tal, não é nem sobre relacionamento, ela perguntou sobre como era ter esperança, que é possível viver feliz apesar do abuso sexual, né? E eu falei que hoje em dia eu conseguia pensar nisso e tal. Ela falou, mas pra você talvez seja mais fácil você pensar, você se sentir assim, porque você tá aí num trabalho muito massa, que você se realiza, você tem um relacionamento, você tem família, você tem não sei o quê, então é muito mais fácil você ter esperança quando você já tá vivendo uma vida muito boa. E eu falei, mas você acha que eu sempre vivi essa vida muito boa? Eu tive que ter esperança num momento onde essas coisas não estavam prontas ainda. Eu tive que ter esperança que a vida podia ter algum sentido ali, quando antes dos 10 anos de idade eu pensava em não estar mais vivo, onde depois, com 14 anos, 15 anos, quando eu lembrei do abuso sexual, eu tive que mergulhar na terapia para poder realmente dar conta de tanta coisa que eu estava lembrando e estava acessando aos poucos. Com 19 anos foi pesado também, eu passei uns 6 meses chorando direto, quando de fato eu me dei conta do quanto o abuso tinha me aprisionado. Então assim, eu escolhi de maneira não tão voluntária e consciente assim, acreditar na vida quando em muitos momentos eu achava que nada valia a pena, assim. Então, ao longo do tempo foi ficando cada vez mais, entre aspas, fácil acreditar que a vida podia ser boa, porque de fato a vida começou a ter esse lugar das escolhas que eu fiz. Então eu decidi fazer psicologia. Psicologia realmente é um curso que eu gosto muito. Comecei a ajudar as pessoas, comecei a ter uma condição financeira mais legal, consegui tomar algumas atitudes em relação a pessoas na minha vida que realmente me ajudaram a estar um pouco mais em paz comigo e tal. Então a vida eu fui organizando ela e me movimentando nela, gerando um lugar de realmente começar a me sentir muito melhor. Mas durante muito tempo não foi fácil, não foi simples. Então, assim, vou te dizer, ter um relacionamento para mim foi muito significativo, mas não é simples, não é fácil, não é uma coisa que só tem flores. Realmente pode trazer muito desafio, muitos processos dolorosos, assim. Tinha momentos, assim, eu lembro que a Bel, ela não entendia, né? Volta de novo, né, pessoal? É fácil ou é difícil ter relacionamento? Eu vou soltar algumas coisas aqui que talvez nem sirva a todo mundo, mas eu acho que vou soltar assim. Porque uma coisa que eu queria falar vai depender do quanto você consegue sair um pouco do seu muro do silêncio na relação, sabe? Porque é isso, o que eu ia falar era isso. Tinha momentos que a Bel não entendia, alguns momentos que eu ficava assim, numa profunda tristeza, assim, e eu só conseguia falar esse peso, essa coisa ruim e tal, porque eu não conseguia ser sincero com ela, de contar tudo que se passava dentro de mim. Então, a Bel me amava muito, só que eu tinha sempre a sensação que ela só me amava porque ela de fato não me conhecia. Se ela conhecesse realmente todas as loucuras, as fantasias incestuosas que tinha na minha cabeça, condicionada pelo abuso sexual, toda a questão do vício da pornografia que eu tinha, as coisas que eu pensava, que eu sentia, se ela conhecesse esse lado bem, que eu sentia bem podre meu, ela não ia conseguir ver aquela beleza, se ela conseguisse ver o quanto eu tinha um ódio dentro de mim, assim, em relação a mim mesmo, à humanidade, às pessoas e tal, ela não ia conseguir ver tanto brilho e tal. Então, eu sempre tinha um lugar onde eu achava que em algum momento ela ia descobrir de fato quem eu era e que aquilo iria acabar de alguma forma. Então ela não entendia, ela falava, Gui, eu tentava explicar para ela algumas coisas e ela não entendia. Eu lembro que fazia muito tempo que eu cantava para ela, que eu me identificava muito com a música de Lenine, né, que o nome da música é O Que É Bonito. E essa música eu até boto lá no curso de vez em quando para ela escutar, mas ele fala sobre isso, né, que o que é bonito é o que persegue o infinito. Mas eu não sou, eu gosto do inacabado, do imperfeito, do estragado, eu quero tudo que dá e passa, eu persigo o que falta, não o que sobra. Ou seja, eu cantava essa música de maneira tão profunda pra mim, porque eu me sentia isso, eu me sentia namorando o zero e o não, como ele canta na música, só um lugar que puxava pra baixo, e ela não entendia isso, Então, e isso para mim era muito difícil. Então, se eu parar para pegar esse recorte do nosso relacionamento, eu posso trazer um pouco isso. Relacionamento, ele vai ser um suporte, ele vai ser um gatilho. Eu acho que depende também do quanto é possível, em relação ao abuso sexual, é possível você poder realmente falar sobre isso na relação. Eu tô querendo dizer que todo mundo que é pásia, que tá aqui me escutando, que tem um relacionamento,
Tem que falar sobre isso na sua relação? Não. É doido no podcast aqui porque eu tenho que falar determinadas coisas, aí eu já vou pensando no eu já vou pensando o que é que a pessoa que está me escutando pode estar concluindo das coisas que eu estou falando, e aí tenho que, quase que nem Raul Seixas, né? Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes, né? Então eu tenho que falar quase o oposto em relação a isso, porque eu acabei de dizer que depende da quantidade de silêncio. Ah, então é bom sair do silêncio? Depende. Eu conheci já pessoas, já atendi muitas, que falaram que não sentiram disponibilidade para poder falar sobre isso na relação. No meu relato, uma pessoa conversou comigo uma vez que ela usou até uma analogia, assim, dizendo que cada vez que eu tento falar sobre abuso sexual com o meu companheiro ou companheira, a maneira como ela ou ele reage é como se um pedaço da nossa relação estivesse caindo, estivesse se perdendo naquele momento. Lembrei um pouco daquela música do Cartola, né? Que dizem que ele fez para a filha dele, né? Que ele fala: em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és, né? Então, essa pessoa, ela achava que o relacionamento dela, toda vez que ela tentava falar sobre o sexual, a resposta da outra pessoa era tão ruim que ela sentia que alguma coisa morria. Alguma coisa na sua vida morria, e ela sentia que se ela continuasse insistindo, cada vez aquilo ia morrer, daqui a pouco não ia sobrar mais nada e a relação ia acabar. Então aquela pessoa, ela decidiu como uma forma de manter aquela relação, e era uma relação que ela sentia que era ok pra ela, assim, que ela não sentia tanta necessidade assim. Em momentos que ela estava mais sofrida e mais pesada, ela tinha vontade de falar, e era quando ela falava e ela dizia: não vale a pena, não vale a pena. Eu não sei dizer o que é que isso, como isso se configura, como é que isso se mantém a longo prazo, assim, quais são as coisas que vão se acumulando ao longo do caminho e tal. Então, eu tendo a achar que isso não se resolve. Eu nunca acho que o silêncio resolve alguma coisa, mas eu também entendo que existem inúmeras formas de se relacionar que talvez não dá para ser, de novo, simples e simplista e falar: não, todo mundo que está nos seus relacionamentos comece a falar dos seus abusos, que isso vai ser o que vai melhorar, é o que vai transformar a relação de vocês de gatilho para suporte. Não tem como garantir isso. Mas percebo que quando algumas pessoas, por vontade, por necessidade, por não suportar, elas conseguiram de alguma forma mobilizar recursos para falar dos seus relacionamentos com seus companheiros ou companheiras, como se por acaso do outro lado tinha um ouvido atento, um sentimento forte, genuíno, uma disponibilidade para realmente chegar junto dessa dor tão difícil, como foi importante para essas pessoas conseguirem ter um lugar de apoio dentro da própria casa, dentro do próprio relacionamento, porque é isso, da pessoa Imagina, pega a primeira parte que eu falei do podcast, como o relacionamento afetivo é um lugar onde pode despertar tantos gatilhos. E imagina que na relação com uma pessoa que eu tenho todos esses gatilhos, é uma relação que eu não posso falar sobre isso. Caraca, como é difícil lidar com essa questão. E, volto a dizer, algumas pessoas conseguem fazer seus malabarismos emocionais, psicológicos, mentais aí, e conseguem dar conta. Mas eu vejo que, quando eu tô num relacionamento afetivo, e eu posso estar numa relação, aquela relação desperta um gatilho, e eu posso, de alguma forma, ao invés de tentar usar dos meus mecanismos de defesa para poder conter aquilo, eu poder compartilhar com a pessoa como isso, de alguma forma, pode me levar e levar a relação para um outro lugar. Para um outro lugar onde eu possa realmente me sentir, de novo, tudo que eu falei na segunda parte, né? Menos sozinho, acompanhado, amado, protegido, seguro. Então, assim, tem sido muito interessante para mim estar acompanhando pessoas que estão nas duas situações. Tanto na situação de você conseguir falar, como pessoas na situação de não conseguir falar. E a gente ir junto pensando sobre isso. Por isso que eu sempre digo que não tem uma fórmula mágica. Eu até brinquei, fiquei pensando, né, em tempos de inteligência artificial e postagem sempre com 5 passos para o sucesso, 8 passos para ser feliz ou qualquer coisa do tipo. Eu pensei em fazer uma postagem lá para provocar no Instagram falando assim: 7 passos para você entender que não existe regra no abuso sexual, que aqui é complexo pra caramba e que não adianta ficar pensando em simplificar, porque de fato é complexo.
pensei em brincar com isso, porque de fato não dá para eu poder fazer uma fala aqui que vai servir para todo mundo. Cada pessoa vai ter que avaliar o quanto está se sentindo segura, entre aspas, confortável para poder compartilhar essa dor, seja lá com quem for, inclusive no relacionamento. Tem alguns relatos de algumas pessoas que compartilharam isso, e aqui talvez a gente possa fazer um recorte que eu falei que talvez fosse fazer de gênero, né? Eu só ouvi mulheres falando isso se relacionando com outros homens. Eu não vi homens falando disso se relacionando com mulheres, nem mulheres que se relacionavam com outras mulheres falando sobre isso. Mas ouvi sim algumas mulheres falando que compartilharam com seus companheiros de curto, médio e longo prazo, e que muitas vezes a resposta dos caras não foi legal, assim. Não foi legal, assim. Pessoas começaram a trazer isso na relação de maneira meio manipulativa, de maneira meio que a constrangeia, a usar isso para poder, de alguma forma, ganhar, ter alguma vantagem numa discussão e tal, de conseguir diminuir a capacidade que a pessoa tem de lidar com a própria vida. Ou seja, usou isso de maneira tão difícil. E aí, imagina que uma relação que antes estava sendo assim uma relação de suporte em algum nível, agora ia gatilhar não somente por conta do meu passado, das coisas que eu já vivi na minha história de vida, mas agora ia gatilhar porque no meu relacionamento, de alguma forma ou outro, está utilizando ali de recursos, né, recursos, mas usando de estratégias que me machucam no momento presente. E isso é bem difícil, assim. Já acompanhei pessoas que só conseguiram ficar melhor disso quando conseguiram sair da relação, depois que entrou nessa dinâmica. Então, assim, volto a dizer, pessoal, eu queria muito chegar aqui e dizer, pessoal, vamos lá, se abram, vamos lá fazer isso e tal, mas não tenho muito essa experiência, esses relatos todos otimistas para poder dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo quando a gente consegue encontrar uma pessoa que está disponível para a gente se relacionar de alguma forma, isso é significativo, sabe, pessoal? Então, eu não vim pra cá querendo... Eita, tem gente falando aqui, deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Uma pessoa falou agora, isso seria perder um dos poucos lugares em que dá para sentir bem a relação. Então, o risco que a gente pode estar correndo, né, quando a gente de alguma forma abre um pouco desse muro do silêncio na relação e a relação se transforma num ambiente de violência, de abuso novamente e tal. Então, não é simples, é delicado, é complicado. Então, eu gostaria muito de fazer um episódio com uma solução para essa questão, mas eu tenho visto que meu papel, seja enquanto psicoterapeuta, seja enquanto facilitador de grupo, seja enquanto professor no curso, tem sido muito mais colocar as várias cartas na mesa e tentar talvez ajudar as pessoas a nomear essa complexidade que a relação afetiva e sexual pode tomar para que a pessoa possa ir encontrando o seu próprio caminho. Que a pessoa possa ir encontrando onde ela topa correr determinados riscos e que mesmo ela tentando correr esses riscos, como ela pode talvez se cercar de recursos ao seu redor para que se por acaso alguma coisa não seguir de acordo com o que ela está pensando, que ela possa sair, que ela possa voltar, que ela possa ter um lugar de segurança em relação a isso. Então tem sido muito mais pensar sobre isso do que ter uma fórmula, do que ter uma garantia, uma promessa de que se você fizer de um jeito vai ser muito bom, ou se você não fizer de tal jeito vai ser uma infelicidade eterna na sua vida. Não dá para falar isso. Mas eu queria duas coisas no mundo fantástico da cabeça do Guilherme, né? Eu queria sim que a minha experiência pudesse ser encontrada mais facilmente por aí, ou seja, que todas as pásias conseguissem encontrar um companheiro ou uma companheira que realmente olhasse para a sua situação e chegasse junto e tivesse realmente como se nesse suporte mesmo. E eu queria que todo mundo pudesse viver isso, de alguma forma pudesse encontrar isso, e eu queria que as pessoas que de alguma forma decidiram não se relacionar, seja lá por que motivo for, que essas pessoas pudessem também ficar em paz com essa escolha, sabe? Então, vê que coisa doida, vê que complexidade. Eu tento desejo que as pessoas que querem muito encontrar um relacionamento, que elas possam encontrar, como eu desejo também que as pessoas que por algum motivo decidiram não viver mais isso, por qualquer motivo, que elas possam também ficar em paz com isso, sabe? Porque de fato não é simples. De fato, os riscos são tão grandes. É como se, eu já ouvi algumas pessoas falando que numa balança entre
em perdas e ganhos, na relação custo-benefício dessa história, pode ser tão mais custoso que eu não sei dizer se o benefício vale a pena arriscar. E tudo bem, não tem nada de errado nesse sentido. Porém é isso, essa complexidade. Muitas vezes na minha experiência pessoal de novo, né? Algumas coisas que eu sentia que era impossível quando eu estava com minha ferida muito aberta em relação ao abuso sexual, elas se tornaram mais possíveis quando essa ferida pode estar um pouco mais cuidada. Então, talvez seja a reflexão que eu faço para alguém que talvez esteja um pouco mais nessa posição de dizer assim, abrir mão disso, é dizer assim, eita, até que ponto a ferida pode estar tão aberta que a relação custo-benefício seja mais difícil para você. Então, independente do que você vai escolher, como eu acho que cuidar da ferida sempre é o melhor, então vamos cuidar da ferida, que depois que essa ferida estiver um pouco mais cuidada, o próprio caminho também vai mostrando se ainda vale a pena fazer arriscar novamente, se relacionar ou se não, se realmente é um processo onde, opa, estou encontrando outras formas de estar bem, estar feliz, porque é isso, né, pessoal? Já falei isso em vários episódios e tenho que não esquecer de falar isso aqui. O abuso sexual pode acontecer de tantas formas diferentes, de uma maneira tão diversa, que também a maneira como a gente convive, lida com ele e supera ele, também vai ser de maneira muito diferente e diversa. No meu caso, especificamente, Guilherme, eu fui para um lugar onde família para mim era muito importante, relacionamento e tal, e foi aí que eu me encontrei. Mas pode ser que o caminho de outras pessoas que tenham outras histórias possa ser muito diferente dessa. Não é todo mundo que tem que fazer isso. Então, diante dessa complexidade toda, essa diversidade toda, eu realmente só fico com um ponto que eu não abro mão, que é, vamos cuidar da ferida. Ao cuidar da ferida, depois a gente vai vendo o que é que se apresenta enquanto limites ou possibilidades da gente, sabe? Então é isso, pessoal. Achei que esse episódio ia ser bem curtinho, porque eu pensei em falar coisa mais pontual, mas já tá aqui chegando naquele tempo que realmente é um tempo que eu faço mesmo. Mas eu queria muito, pessoal, eu queria muito trazer levantar essa bola aqui, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os relacionamentos e como isso, de alguma forma, pode ser desafiante e bom ao mesmo tempo. E que cada pessoa que está aqui me escutando possa se acolher inclusive nessa dúvida, se acolher inclusive nesse conflito, nesse impasse, nesse lugar de medo e desejo e tal, para que a gente possa cuidar um pouco mais da ferida e ver realmente o que é que vai se apresentando. Tá bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, e agora eu vou parar aqui a gravação para ficar discutindo tudo isso e um pouco mais com o pessoal da comunidade. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo encontro da gente.